Senhoras e senhores, boa tarde. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, agradecer a presença do vereador Carlinhos de Brício, vice-presidente dessa Casa de Leis, vereador secretário da mesa, Júlio César Ferreira de Magalhães, público presente, assessores, todos que nos assistem pela internet, parte técnica que nos auxilia, para dar início à sessão dessa tarde. Vamos fazer a leitura dos vereadores presentes. Peço ao secretário, então, que faça a leitura dos vereadores presentes. Paulo Sérgio de Toledo Costa, Antônio Carlos Elvésio, Júlio César Ferreira de Magalhães, Lucimar Alves Soares, João Bechara Neto, Estevão Silva Machado, Erasto da Costa Rocha, José de Oliveira Lima, Lenildo Henriques. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, abrimos a presente sessão. Peço ao secretário, então, que faça a leitura da palavra de Deus. Palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo do 1 ao 5, está escrito: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Os maus são desprezados, e quem suja o seu próprio nome, passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Amém. Dando continuidade, passaremos então para as considerações iniciais, para pequenas considerações, apresentação de requerimentos e moções de aplauso e de pesar. Vereador João Bechara Neto. Senhor presidente, nobres pares, boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer apenas um breve registro de pesar. Na semana passada fomos surpreendidos com a notícia do falecimento da professora efetiva, que estava aposentada por invalidez, a Valéria Maciel. Então fica aqui um registro aos familiares, que Deus possa confortar os corações, aos amigos. E sempre, a Valéria sempre acompanhou os trabalhos dessa casa, com posição crítica a respeito da atuação do Legislativo, ora cobrando demais, ora aplaudindo o papel dos nobres pares. E deixar registrado que ela, em vida, ela fez um pedido. E ela fez esse pedido aqui nesse plenário. Por favor, fala da Valéria, não coloquem meu nome em logrador público, nem rua, nem nada. A Valéria falou isso aqui. Então, que a gente venha... Porque a Valéria dizia o seguinte: valorize as pessoas enquanto estão vivas. Não quero que coloque meu nome em rua ou em logrador público. E ainda brincou: se vocês fizerem isso, nas madrugadas eu vou puxar o pé de vocês. Então fica esse registro aqui, e a gente até via aqui, porque foi falas da própria Valéria aqui no plenário. Então fica sabendo, ela pedia para não fazer isso, para não homenagear em nome de rua, nome de praça, seja lá o que for, escola, mas foi uma pessoa que sempre brigou pelos direitos dos deficientes, das pessoas que tinham o mesmo problema dela, cadeirantes, com limitações físicas, mas é uma pessoa que sempre foi crítica, e sempre fez as suas críticas com base nos direitos violados. Então fica o registro de uma pessoa que conviveu em nosso meio, sempre teve o nosso carinho, sempre brigamos como Tom e Jerry, tivemos discussões, mas sempre nos respeitamos, e que nos deixou, teve uma vida muito abreviada aqui, mas que deixou o seu registro de uma pessoa que sempre brigou no bom sentido com a Câmara, sempre brigou conosco, mas sempre nos respeitamos. E a família, aos registros de solidariedade, de pesar, e que Deus o tenha, a Valéria, em um bom lugar. Esse é o breve registro, presidente.
Fica registrado a solicitação do vereador João Bichara Neto, e assim que terminar as considerações iniciais, faremos um minuto de silêncio. Ainda nas considerações iniciais, eu quero apresentar um requerimento aos vereadores, requerimento de forma oral, pedindo autorização aos vereadores para que o secretário da mesa faça a leitura de uma nota de repúdio. Então, o requerimento desse vereador está em discussão. Requerimento desse vereador em apreciação do plenário. Vereadores que aprovam o meu requerimento para que seja dado publicidade a uma nota de repúdio, permaneçam sentados. Requerimento aprovado. No final da leitura do expediente, solicito o servidor Rodrigo para fazer a leitura da nota de repúdio. Ainda nas considerações iniciais, não havendo, faremos então um minuto de silêncio, atendendo à solicitação do vereador João Bichara Neto. Passaremos para o material de expediente. Boa tarde a todos, eminente presidente, mesa diretora, nobres edis, público que nos acompanha de forma presencial e também virtual, através da rede social Facebook. Hoje é 13 de dezembro de 2023, quarta-feira. Estamos entrando na 8ª sessão extraordinária do ano de 2023, na 20ª legislatura, no 3º período legislativo. Material de expediente, nós temos 7 matérias, todas elas para a ordem do dia. Eminente presidente, o requerimento, o senhor quer que faça a leitura agora, nesse momento, antes das matérias? Faz favor, então, faça a leitura da nota de repúdio de acordo com o requerimento do vereador Paulo Sérgio Toledo. Conforme o requerimento verbal aprovado pela maioria em plenário, nós temos aqui uma nota de repúdio, a qual passo a lê-la. Nota de repúdio. Seletivo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Poder Legislativo, vereador Paulo Sérgio Toledo Costa, após aprovar em plenário, resolve manifestar nota de repúdio, em decorrência das infelizes declarações do senhor prefeito municipal de Itapemirim, Antônio da Rocha Salles, veiculadas nas redes sociais e outras, atribuindo responsabilidade aos vereadores pela falta de investimentos no saneamento público. Tais declarações não se coadunam com a verdade, uma vez que o prefeito enviou para a Câmara um projeto de lei mal feito, que propôs elevado endividamento do município, prevendo garantir o pagamento com recursos que a legislação não permite, com vistas a financiar, naquela oportunidade, um projeto inconclusivo e ainda com valor insuficiente para a completude da obra. É importante registrar que o empréstimo não é a única e nem sempre a melhor forma de realizar políticas públicas, e a eventual aprovação legislativa também não constitui garantia de liberação do recurso em um município com severos descontroles financeiros. Oportunamente, se esclarece que o projeto de lei originário era falho e demandou a apresentação de substitutivo, processo número 996/2022, protocolo 1110/22, que também estava viciado, faltando relevantes informações sobre a realidade orçamentária e financeira do município, recebendo parecer contrário em todas as unidades técnicas desta Casa de Leis, tendo inclusive parecer jurídico contrário à aprovação com a seguinte disposição. Passo a relatar o parecer jurídico. Além de tudo, quanto já for amplamente demonstrado da análise das disposições da lei, consta no artigo 2º, inciso 1,
que as parcelas e juros do financiamento serão pagos com recursos próprios e/ou royalties. O primeiro sem comprovação de capacidade e o segundo expressamente vedado no artigo 8º da Lei 7.990/89. A democracia presume relação de respeito, independência e harmonia, além do compromisso com a verdade e trabalho em prol do povo, sendo improdutivo, deselegante e temerária a manifestação e veiculação de inverdades, que confundem a sociedade e quebra a confiança na tentativa de justificar o eventual desacerto da gestão. Estamos atentos a expressões e atitudes dessa natureza e não toleraremos, em nenhuma hipótese, tais práticas, podendo, inclusive, resultar em medidas de responsabilização. Itapemirim, Espírito Santo, 13 de dezembro de 2023, Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador-presidente da Câmara Municipal de Itapemirim. Eminente presidente. Só informando os nobres vereadores que a nota de repúdio ficará no portal, no site da Câmara Municipal de Itapemirim. Passo agora as matérias da ordem do dia. Nós temos uma matéria em segunda discussão e votação e nós temos 6 matérias para a primeira discussão e votação. A primeira delas, em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 48/2023, que institui a festa comemorativa do Dia das Crianças da comunidade do assentamento Nova Safra. Projeto esse de autoria do nobre edil Erasto da Costa Rocha. O mesmo deu a sua publicidade em 29 de novembro, após seguir para pareceres emitidos pela aprovação pelo jurídico e pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e após a sua primeira votação em primeiro turno em 6/12, ou seja, na 43ª sessão passada, a qual foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes, o mesmo retorna a este plenário na sessão extra de hoje, a 8ª sessão extra do ano, para segunda discussão e votação, eminente presidente. Projeto de lei ordinária número 48/2023, já aprovado em primeira votação na sessão anterior, entra agora para a segunda discussão. Projeto em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Projeto aprovado. Eu quero apresentar ao plenário um pedido de urgência simples nos projetos da ordem 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nós estamos na iminência de pararmos, de fecharmos a pauta. A última sessão ordinária da casa será ainda hoje, para apreciação da LOA. Então, submeto ao plenário a urgência simples dos projetos das ordens citadas. A urgência simples desses projetos estão em discussão. Urgência simples dos projetos da ordem 2, 3, 4, 5, 6 e 7, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovada a urgência simples, o projeto entra, então, em discussão única e votação única. Apenas para ratificar, projeto de lei ordinária número 48/2023, aprovado por unanimidade na sessão extraordinária, de hoje, que institui a festa comemorativa do Dia das Crianças na comunidade de assentamento Nova Safra. O projeto segue agora para a redação final e envio ao Executivo para sanção. Ordem 2, agora projeto de lei ordinária número 44/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a substituição de afetação de bem especial do município e da denominação do logrador público municipal respectivo, nos termos em que especifica. O projeto de lei deu a sua publicidade na sessão de 16 de novembro, após foram emitidos parecer jurídico e da colegiura, a qual passo a lê-los. Na verdade, eminente presidente, é uma correção, os projetos já teve a sua leitura de pareceres, porque o mesmo já foi encaminhado para discussão e votação em primeiro turno na sessão de 29 de novembro. E aí, nessa sessão de 29 de novembro, o nobre edil
João Bechara Neto solicitou o pedido de vista, correto? E, após o pedido de vista, o projeto retorna agora, com a aprovação da urgência simples da matéria, para discussão e votação única, eminente presidente. Projeto em discussão única. Vereador João Bechara Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, esse projeto específico na qual eu pedi vista para analisar melhor e entender o objetivo do projeto, vou relatar apenas o pedido de vista do que se trata o projeto. Tem um espaço público onde funcionava antigamente o antigo Batomushi, que fica ali em frente à cooperativa, descendo para o SAAI, aquele espaço que tem ali. Ali funcionou um antigo Batomushi, a antiga biblioteca municipal, muitos anos atrás. E em mandatos anteriores, aquele espaço abrigou por um tempo a Feira da Agricultura Familiar. A Feira da Agricultura Familiar funcionou inicialmente, na origem, entre as duas praças da sede, que passava uma rua, não era como era hoje. A feira funcionava ali, ainda no mandato da Norma. Eles entenderam que a feira ali estava prejudicando a estética do centro, mudaram a feira para aquela rua onde fica ali o prédio, o edifício João Bechara, com a oficina de moto, naquela rua descendo, depois a feira foi para ali, dali a feira foi para esse espaço do antigo Batomushi aqui do lado. E esse espaço, pela lei, era um local para guardar merenda escolar. Tipo um almoxarifado. Por lei, o espaço era para essa finalidade. Então, esse projeto de lei visa substituir a finalidade desse espaço. Esse espaço que abrigou a feira por um tempo, na época eu entendi que a feira não ia ficar ali por muito tempo, porque o espaço é pequeno. A Secretaria de Cultura, recentemente, manifestou o interesse naquele espaço para abrigar os artesãos e artesãs do município com seus produtos. Amostra, vender, etc. e tal. É um espaço que, se os senhores passar, está subutilizado, está esquecido, está praticamente abandonado. Então, a iniciativa da Secretaria de Cultura, em ter montado, Cezinho, um processo, manifestando interesse em destinar o espaço para os artesãos, foi louvável. Foi uma atitude bacana demais. E o espaço, com um projeto de lei aprovado, leva o nome do saudoso, que eu intitulo Pai dos Pobres, que falava que quem tem fome tem pressa, José Mauro Salles da Penha. Porque pela ementa do projeto, dispõe sobre a substituição de afetação de bem especial do município e da denominação, a ementa por si só não dá para entender do que de fato é o projeto. Por isso que eu pedi vista, vereador Renildo, para me entender do que se tratava o projeto. Então cheguei à conclusão que o projeto é bom, é um espaço que está parado, sem utilização nenhuma, já serviu muitas vezes de abrigo para o morador de rua, e que com a aprovação dessa lei vai ter o nome de José Mauro Salles e vai abrigar os artesãos e artesãs do nosso município. Meu voto é favorável, tá? Eu ia pedir, presidente, a urgência simples, mas você já botou tudo num pacote, porque a gente está se aproximando do recesso. Então, o projeto é importante, é bom. Até que enfim alguém enxergou utilização nesse espaço que está ali abandonado, e tenho certeza que os artesãos e artesãs vão utilizar da melhor forma possível, vai ter que fazer algumas adequações, mas o projeto é importante, tem meu aval, tem meu apoio e acredito que vai ser aprovado à unanimidade. É isso, presidente. Projeto ainda em discussão única, vereador Estevão. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem, só quero aqui endossar aqui as palavras do vereador João e parabenizar a Secretaria de Cultura, através do seu secretário, o senhor Rafael, assim como o prefeito doutor Antônio, por esse projeto. E realmente é muito importante, um local adequado para receber os nossos artesãos, uma área cultural. Nós precisávamos realmente disso no nosso município, e nada melhor do que aproveitar aquele espaço ali e dar uma destinação, uma finalidade importante para ele. Então, parabéns à Secretaria de Cultura, parabéns, doutor Antônio, e parabéns a todos os artesãos, todos aqueles que mexem, cuidam, né, incentivam a cultura em nosso município. Projeto já discutido pelo vereador João e vereador Estevão.
Projeto ainda em discussão, vereador Renildo Peçanha, aproveitar para registrar a presença do vereador Renildo Peçanha. Em discussão, com oportunidade, vereador Renildo. Uma boa tarde a todos. Quero pedir desculpa pelo atraso, houve um probleminha, acabei me atrasando. Eu vou fazer jus à fala do nobre vereador João Bichara, porque enquanto estive ali na Secretaria de Saúde, quando eu funcionava ali no prédio da Associação dos Plantadores de Cana, a feira funcionava nesse local. E a gente via aquele tumulto, a dificuldade dos feirantes, praticamente quase embolado, né, vereador João? Quase embolado, e a falta de espaço, muitas vezes, para expor suas mercadorias. E hoje a gente vê aí esse projeto, uma atitude aí também da Secretaria de Cultura, onde é viável o espaço para a cultura expor, né, fazer seus projetos e apoiar alguns outros projetos que Itapemirim pretende expor, e algumas pessoas precisam expor sua cultura, suas atividades ali naquele local. Então, eu quero dar os parabéns ao secretário de Cultura pela atitude, ao Poder Executivo por ter mandado esse projeto para casa, por estar homenageando uma pessoa, como o vereador João falou, né, quem brigava pelos pobres aqui no município, que era o José Mauro. Então, eu quero dar o parabéns a todos. Obrigado. Projeto discutido também pelo vereador Renildo, ainda em discussão única. Não havendo mais discussão no projeto, ele entra para a votação única. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Projeto de lei aprovado. Projeto de lei número 44/2023, que dispõe sobre a substituição de afetação de bem especial do município e da denominação do logrador público municipal respectivo, nos termos em que especifica, está aprovado em discussão e votação única por unanimidade deste plenário. O projeto segue agora para redação final e envio ao Executivo Municipal para sanção. Na ordem 3, nós temos o projeto de lei ordinário número 50/2023, que institui a festa comemorativa do Dia das Crianças na comunidade de Afonsos, no distrito de Piabanha do Norte. Projeto este, de autoria do nobre edil Lenildo Henriques. Projeto de lei número 50 teve a sua publicidade na sessão de 6 de dezembro, na sessão passada, e após foram emitidos pareceres. Passo a ler o parecer jurídico. Traz o projeto de lei ordinário número 50, de autoria do nobre vereador Lenildo Henriques, que institui a festa comemorativa do Dia das Crianças da comunidade de Afonso. Realizados os presentes procedimentos, foi submetido o projeto para publicidade e apreciação na 43ª sessão ordinária, após for encaminhado para a presente manifestação jurídica. Verifica-se que o projeto não apresenta vício de competência na iniciativa, possui redação objetiva consonante à técnica aplicável. Eis o breve relatório. Observa-se, o projeto de lei foi devidamente subscrito pelo nobre vereador Lenildo Henriques e traz assunto sucintamente registrado na ementa, além de estar devidamente instruído com justificativo, atendendo a preceito regimental. Importante destacar que o presente projeto de lei não cria, aumenta ou aperfeiçoa qualquer despesa. Quanto ao quórum necessário para a aprovação da matéria, em vista ao que aduz o artigo 200 do Regimento Interno, por inexigir previsão expressa em sentido contrário, será adotado, no caso, em comento, a maioria simples, com o número mínimo de votos para apreciação e aprovação da matéria. Desta forma, gizadas nessas considerações, dada a simplicidade do tema e maturidade dos processos para avançar, com a competente apreciação das comissões devidas, opino pelo prosseguimento feito para apreciação dos nobres edis desta Casa de Leis. Itapemirim, Espírito Santo, 11 de dezembro de 2023, Albertino Batista da Silva Júnior, Procurador-Geral.
Após teve parecer emitido da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, que opina através do seguinte parecer: cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico, e o voto pela comissão é pela constitucionalidade do projeto de lei ordinária em análise, opinando pela aprovação no mesmo. Itapemirim, Espírito Santo, 11 de dezembro de 2023, vereador José de Oliveira Lima, presidente da Colejur, Erasto da Costa Rocha, vice-presidente, e Lucimar Alves Soares, membro da Colejur. O projeto segue agora com a aprovação da urgência simples nesta sessão para discussão e votação única, eminente presidente. Projeto de lei de autoria do vereador Lenildo Henriques está em discussão única. Projeto de lei em votação única. Vereadores que aprovam permaneçam sentados. Projeto aprovado. Vereador João, quer fazer alguma observação? Projeto aprovado. Pode seguir, o servidor Rodrigo. Perdão. Projeto de lei 50/2023, de autoria do nobre Edil Lenildo Henriques, que institui a festa comemorativa do Dia das Crianças em Afonso, está aprovado por unanimidade. Em discussão e votação única, o mesmo segue para a redação final e envia ao Executivo para sanção. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria, para poder agilizar os trabalhos da casa, com relação ao projeto de lei ordinário 51, que dispõe sobre a alteração de anexos do plano plurianual do quadriênio 2022 e 25, e também projeto de lei ordinário 52/2023, que dispõe sobre a alteração de anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2024, esses dois projetos, eu cheguei mais cedo na Câmara por volta das 14h30, para poder tirar uma dúvida no jurídico e com alguém aqui dentro. Na prática, o que essas alterações estão trazendo na prática, numa linguagem de fácil entendimento? O que está alterando? Isso traz algum tipo de impacto positivo ou negativo para a população, para a sociedade? Porque as letras dos anexos são minúsculas, difícil de você analisar documentação com a letra tão minúscula, nem com a lupa, até com a lupa é difícil. Eu não consegui ter uma explicação, na prática, o que está alterando no PPA e na LDO. Então, por eu não saber de fato o que está sendo proposto na alteração, nesses dois projetos, fica registrado em ata a minha abstenção de votação no projeto de lei ordinário 51 e 52. Apenas isso, presidente. Registrada a fala do vereador João Bichara Neto. Seguimos, então, com a pauta. Na ordem de número 4, projeto de lei ordinária número 51/2023, que dispõe sobre a alteração de anexos do plano plurianual PPA do quadriênio 2022 e 25, a qual passo a ler o relato do histórico e os pareceres, haja vista que o projeto entrou pela primeira vez em plenário. O projeto deu a sua publicidade na sessão ordinária passada de 6 de dezembro, ao qual seguiu para parecer jurídico, ao qual passo a ler. Trata-se de projeto de lei ordinário número 51/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, protocolado em 1º de dezembro de 2023, que dispõe sobre a alteração de anexos do Plano Plurianual PPA 2022-25, computando-se ainda nos autos mensagem de número 305/2023, corpo do projeto de lei, anexos e lei número 3.363/23. Após os autos foram para o plenário, ocasião em que se deu publicidade na 43ª sessão ordinária, em 6 de dezembro de 2023. Eis o breve relatório. Ab initio, insta a salientar que a presente manifestação jurídica se limita à estrita dúvida jurídica abstrata, posto que não se adentra
aos aspectos técnicos, econômicos, financeiros, administrativos e ou demais questões que exigem o exercício de conveniência e discricionariedade da administração pública. Note-se, ainda que o Manual de Boas Práticas Consultivas da AGU orienta que o órgão consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência e oportunidade. Desta forma, é necessário realizar os devidos apontamentos correlacionados às disposições previstas na Lei Orgânica do Município de Itapemirim no regimento interno, bem como observar a previsão legal expressa na Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista tratar-se de projeto que altera os anexos do Plano Plurianual para o período 2022 a 2025. Note-se que a matéria é de competência privativa do prefeito e não apta à delegação, bem como é descrito no artigo 165, inciso 1 da Constituição Federal da República Brasileira, como de iniciativa do Poder Executivo. Observando o peticionamento inicial, verifica-se que há competência para propor a matéria adequa-se ao regime jurídico vigente. A matéria em apreço deve obrigatoriamente ser apreciada pela Comissão de Finanças e Orçamento, conforme determina o inciso 1 do artigo 80 do regimento interno, e observar as atribuições descritas no artigo 102 da Lei Orgânica. Ainda para que o projeto de lei possa ser devidamente apreciado à luz da Lei Complementar, número 95/98, deve haver adequada técnica legislativa de acordo com o respectivo regramento, ao passo que da análise redacional e técnica for evidenciada a necessidade de adequação dos dispositivos constantes no artigo 1º do projeto de lei, uma vez que deve ser utilizado incisos em substituição ao formato adotado, conforme artigo 10, inciso 1 e 2 da LC 95/98 em verbes. E aí, citando aqui o artigo 10, exatamente a questão da pontuação por incisos. Os textos legais serão articulados com observando os seguintes princípios. 1. A unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura art, seguida de numeração ordinal até o 9º e cardinal a partir deste. Inciso 2. Os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou incisos, em parágrafos e incisos, os incisos em alíneas e alíneas em itens. Quanto ao quórum necessário para aprovação da matéria, em vista ao que aduz o artigo 200 do regimento interno, por inexistir previsão expressa em sentido contrário, será adotado no caso em comenta a maioria simples, como número mínimo de votos para apreciação e aprovação da matéria. Sem postergar os fatos e premissas, do ponto de vista da constitucionalidade, legalidade e juridicidade, e uma vez atendido a adequação da técnica legislativa constante no artigo 1º, a Procuradoria Jurídica manifesta favorável à tramitação do projeto de lei em epígrafe, devendo o mesmo ser submetido à discussão e votação, necessitando para sua aprovação voto favorável da maioria dos membros da Câmara Municipal e apreciação da Comissão de Finanças e Orçamento. No que tange ao mérito, ou seja, a verificação da existência de interesse público, a Procuradoria Jurídica não irá se pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa verificar a viabilidade ou não desta preposição, respeitando-se para tantas formalidades legais e regimentais. Itapemirim, Espírito Santo, 11 de dezembro de 2023, Robertino Batista da Silva Júnior, Procurador-Geral. Eminente Presidente, eu passo a informar o que foi dito, a questão da técnica legislativa da proposição. Pedir ao pessoal do apoio aí para voltar no projeto, por gentileza, lá na inicial. É que o projeto está, artigo 1º, ficam alterados os seguintes anexos do Plano Plurianual do quadriênio 2022-2025, e aí, em vez de inciso 1, inciso 2, está ponto, está como pontuação. Pedir o pessoal do apoio voltar aí no início, na inicial da matéria, os vereadores estarem cientes, em vez de inciso 1, inciso 2, está ponto, detalhamento do PPA Receita 2022-25, ponto, Plano Plurianual 2022-25. É no início do projeto, por gentileza. Na redação dele. Após a mensagem, no projeto, no corpo da matéria. Pode descer. Aí. Tá vendo? Então, esse é o que foi pontuado aí pelo parecer jurídico, a questão de não estar dentro da técnica legislativa na Lei Complementar 95/98, que é a lei de legística, a nossa lei federal, não está de acordo quanto a isso. Parecer da Colejur.
Trata-se do projeto de lei ordinário 51/2023, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração dos anexos pelo ano plurianual 2022-25. E aí, cumprindo os trâmites legais, atendimento ao artigo 79, parágrafos do regimento desta Casa de Leis, o referido projeto veio a esta comissão para emissão de parecer, e aqui cito o artigo 79 da Colejur. Eis o breve relatório. Parecer. Cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico, e nesse sentido verificamos alguns erros em se tratando de técnica legislativa. É o mesmo apontamento aqui. Como podemos observar nos autos desse projeto de lei ordinário 51, não foi uma boa ideia substituir os tradicionais parágrafos, incisos e alíneas que fazem da subdivisão dos artigos por caracteres em formato circular e preto, comprometendo a técnica legislativa. Sendo assim, essa comissão, visando a celeridade processual e com a intenção de aproveitar o processo legislativo, opina no sentido de seguir com o processo na forma como está e na redação final inserir os anexos constantes dos itens 1.3 e 1.4 do referido caderno processual. Vota a comissão. Assim, essa comissão entende pela constitucionalidade do projeto de lei em análise, opinando pela aprovação do mesmo com as observações acima mencionadas. Itapemirim, Espírito Santo, 11 de dezembro de 2023. Vereadores: José de Oliveira Lima, presidente da Colejur; Erasto da Costa Rocha, vice-presidente; Lucimar Alves Soares, membro da Colejur. Após, o projeto seguiu para parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Traz projeto de lei ordinário 51/2023, que altera anexos do Plano Plurianual 2022-25. Cumprindo os trâmites legais, em atendimento ao artigo 80 do regimento dessa Casa de Leis, o referido projeto veio a esta comissão para emissão de parecer. Eis o breve relatório. Cabe à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar quanto ao aspecto financeiro. Não encontrou óbice aí, conforme parecer jurídico da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, não existe qualquer impedimento ao seu prosseguimento e análise pelos nobres edis. Posto isso, entendemos pela possibilidade de regular a tramitação do projeto de lei ordinário em tela, ressalvando a soberania do egrégio plenário ao qual nos submetemos. Itapemirim, Espírito Santo, 11 de dezembro de 2023, vereadores: Erasto da Costa Rocha, presidente e relator da Cofinó; Lucimar Alves Soares, vice-presidente da Cofinó; vereador José de Oliveira Lima, membro. Projeto agora, eminente presidente, retorna a esta casa após aprovação da urgência simples para discussão e votação única. Projeto de lei em discussão única. Senhores, eu vou fazer uma observação simples no projeto. O PPA aprovado no período anterior, ele foi orçado no valor muito alto. Entendi aqui, né, que visando, né, a arrecadação para o próximo ano, de acordo com a lei orçamentária, que gira em torno de 440 milhões. Se eu não me engano, no PPA, o 2024 estava em torno de 500 milhões, para readequar os anexos do projeto. Uma das alterações foi isso. O PPA, como ele é votado, né, para 4 anos, e era previsto uma arrecadação ainda maior de 500 milhões, como está previsto para o próximo ano, aproximadamente 440 milhões, os anexos vêm mais para adequar, né, a nova realidade das arrecadações do município de Itapemirim. Projeto ainda em discussão. Projeto em votação única. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Projeto de lei aprovado. Projeto de lei 51/2023, que dispõe sobre a alteração de anexos do PPA 2022-25, aprovado por unanimidade, em discussão e votação única. O mesmo agora segue para a redação final e... Isso, desculpa, vereador João, fica registrado a abstenção do vereador João Bichara Neto. Projeto de lei número 51/2023, aprovado pela maioria dos presentes, registrando a abstenção do nobre edil João Bichara Neto. Mesmo agora segue para a redação final e encaminhamento ao Executivo Municipal para sanção. Na ordem 5, nós temos o projeto de lei ordinário número 52/2023, que dispõe sobre alteração de anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2024, ao qual passo a relatar.
projeto deu a sua publicidade na sessão de 6 de dezembro, sessão passada, e após seguiu para parecer jurídico, Colejur e Cofinor. Parecer jurídico. Traz projeto de lei ordinário de autoria do Poder Executivo Municipal, protocolado em 1º de dezembro, que dispõe sobre a alteração de anexo da LDO 2024, computando-se ainda que nos autos da mensagem 306, o corpo do projeto de lei anexos e a Lei 3363/2023, que é exatamente a LDO aprovada e promulgada por essa casa, diga-se de passagem, esse ano. Após os autos, foram para o plenário, ocasião em que deu publicidade. Em 6 de dezembro, o ato contínuo foi remetido para emissão de pareceres. Aqui segue a mesma redação, e eu passo aí, peço licença para ganharmos tempo, segue a mesma redação de justificativas quanto à viabilidade jurídica, e aí passo a ler o 4º parágrafo que fala a matéria em apreço. A matéria em apreço deve obrigatoriamente ser apreciada pela Comissão de Finanças e Orçamentos, conforme determina o inciso 2 do artigo 80 do Regimento Interno, e observar as atribuições descritas no artigo 102 da Lei Orgânica. Ainda sobre as emendas, deve-se observar o descrito no artigo 135, parágrafo 1º e no parágrafo único do artigo 222 do Regimento Interno. Ainda para que o projeto de lei possa ser devidamente apreciado, à luz da Lei Complementar 95, deve haver adequada técnica legislativa de acordo com o respectivo regramento, ao passo da análise redacional e técnica for evidenciada a necessidade de adequação de dispositivos constantes no artigo 1º. E aqui a mesma coisa que aconteceu no projeto de lei 51, acontece no projeto de lei 52. Aí novamente aí pedir para voltarem aí, colocarem a matéria em apreço aí para os vereadores, mas é a mesma do projeto de lei 51. Ao invés de, no artigo 1º, inserirem incisos, colocaram pontos, colocaram como caracteres de pontuação e não como incisos. Ok? Como todos já entenderam na primeira matéria, eu vou seguir para a gente ganhar tempo. Página 2, ainda que o projeto de lei possa ser devidamente apreciado à luz da lei complementar, deve haver adequada técnica legislativa, a qual já foi explicado, em vez de incisos, colocaram caracteres de pontuação. Quanto ao quórum necessário para a aprovação da matéria, em vista do que aduz ao artigo 200 do Regimento Interno, por inexistir previsão expressa em sentido contrário, será adotado, no caso incombença, a maioria simples como número mínimo de votos para apreciação e aprovação da matéria. Sem postergar os fatos e premissas, do ponto de vista da constitucionalidade, legalidade e juridicidade, uma vez atendida a adequação da técnica legislativa, conforme constante no artigo 1º, a Procuradoria Jurídica manifesta favorável à tramitação do projeto de lei epígrafe, devendo o mesmo ser submetido à discussão e votação, necessitando para sua aprovação voto favorável da maioria dos membros da Câmara Municipal e apreciação da Comissão de Finanças e Orçamento. No que tange ao mérito, ou seja, a verificação da existência de interesse público, a Procuradoria Jurídica não irá se pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores o uso da função legislativa verificar a viabilidade ou não desta proposição. Respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. Itapemirim, Espírito Santo, 11 de dezembro de 2023, Albertino Batista Silva Júnior, Procurador-Geral. Parecer da Colejur, opinando pela matéria. Cumprindo os trâmites legais, em atendimento ao artigo 79, parágrafos do Regimento Interno dessa Casa de Leis, o referido projeto veio a esta comissão para emissão de pareceres. Cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. Nesse sentido, verificamos alguns erros, em se tratando de técnica legislativa, que é os mesmos já mencionados no projeto de lei 51. Sendo assim, essa comissão, visando a celeridade processual e com a intenção de aproveitar o processo legislativo, opina no sentido de seguir com o processo na forma como está e na redação final, inserir os anexos constantes dos itens 1.3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7, ponto 8 e ponto 9 do referido caderno processual ao corpo do projeto de lei. Vota a comissão, assim essa comissão entende pela constitucionalidade do projeto de lei ordinário em análise, opinando pela aprovação do mesmo, com as observações acima mencionadas. Itapemirim, Espírito Santo, 11 de dezembro de 2023, vereadores José de Oliveira Lima, presidente da Colejur, Erasto da Costa Rocha, vice-presidente, Lucimar Alves Soares, membro. Por fim, o projeto veio para parecer da Cofinor, a qual emitiu em 11 de dezembro o seguinte parecer: cumprindo os trâmites legais e atendimento ao artigo 80 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, o referido projeto veio a esta comissão para emissão de parecer.
Eis o breve relatório. Cabe à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar quanto ao aspecto financeiro. Não encontrou óbice conforme parecer jurídico da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e quanto ao aspecto financeiro orçamentário não existe qualquer impedimento ao seu prosseguimento e análise pelos nobres edis. Posto isso, entendemos pela possibilidade de regular a tramitação do projeto de lei ordinária em tela, ressalvando a soberania da grade plenária, ao qual nos submetemos. Vereadores: Erasto da Costa Rocha, presidente e relator da Cofinó; Lucimar Alves Soares, vice-presidente; e José de Oliveira Lima, membro da Cofinó. Mesmo agora, eminente presidente, com urgência simples aprovada, segue para discussão e votação única o projeto de lei ordinária 52/2023. Projeto de lei em discussão única. Vereador João Bichara Neto. Senhor presidente, nobres pares, público presente e internautas. Embora eu já tenha registrado a minha abstenção no projeto anterior e também nesse projeto, pelo mesmo motivo, por não saber de fato, analisando o projeto, qual é o interesse público, eu gostaria de aproveitar para fazer uma indicação oral aqui ao chefe do Executivo, para que proporcione aos servidores que são encarregados na elaboração de projeto de lei para ser enviado à Câmara, de autoria do Executivo, que façam um curso de como utilizar adequadamente a técnica legislativa. Porque nós sabemos que existem o que? Artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Não existe ponto, asterisco ou então seta. Até porque projeto de lei não é bloco de nota e nem caderno de anotação. Então fica aqui uma indicação oral, porque a Câmara, se fosse seguir a risca, a linha, tinha que devolver os dois projetos para o Executivo. Mas nós estamos pegando um projeto quadrado, arredondando. O que a Câmara vai fazer? Depois de aprovado, ao encaminhar o autógrafo de lei, vai ter que fazer as adequações conforme a técnica, conforme a lei manda. Porque chegou para a Câmara quadrado. Então, que proporcione aos servidores do Executivo, que elaboram os projetos de lei, curso nessa área de técnica legislativa correta. Porque é até feio para o Executivo mandar um projeto dessa forma que está mandando para cá. E, conforme eu já falei, a minha abstenção fica registrada por desconhecer qual o verdadeiro interesse público dessas alterações nas matérias de ciclo orçamentário. Ok, vereador João, nós já vimos conversando com o vereador João sobre essa técnica legística que vem do Executivo Municipal, obrigando, né, a Câmara a fazer as correções que vêm do projeto de lei, e na redação final temos que corrigir muitas outras coisas por falta de uma técnica legística nos projetos de lei. Fica aí a recomendação do vereador João Bichara Neto. O projeto ainda continua em discussão única. Projeto em votação única. Vereadores que aprovam permaneçam sentados. Projeto de lei aprovado, registrando a abstenção do vereador João Bichara Neto. Projeto de lei número 52/2023, que altera anexos da LDO de 2024, aprovado pela maioria dos presentes, registrando a abstenção do edil João Bichara Neto. Mesmo agora, segue para a redação final e envio ao Executivo Municipal. Eminente presidente, registrar em ata que esses dois projetos sofrerão ali a adequação da técnica legislativa, conforme bem lembrado pelo edil João Bichara Neto, com a inclusão dos incisos necessários no artigo 1º dos dois projetos. Ordem 6 e penúltima, projeto de lei ordinária número 53/2023, que reconhece o direito de atendimento preferencial à pessoa com fibromialgia no município de Itapemirim, cria sua identificação e dá outras providências. De autoria do nobre edil Lucimar Alves Soares, vulgo Bibico. O projeto de lei ordinária teve a sua publicidade na data de 6 de dezembro, a qual seguiu para pareceres. Parecer jurídico emitido na data de 11 de dezembro. Trata-se projeto de lei ordinária 53/2023, de autoria do vereador Lucimar Alves Soares, que reconhece o direito de atendimento preferencial à pessoa com fibromialgia no município de Itapemirim, cria sua identificação e dá outras providências. Computando-se ainda os autos justificativos da proposição. Realizados os procedimentos cabíveis, o projeto foi submetido à publicidade e apreciação 43ª sessão ordinária, após for encaminhado o presente manifestação jurídica. Eis o breve relatório. Observa-se que o projeto de lei foi devidamente subscrito pelo nobre vereador Lucimar Alves Soares e traz assunto sucintamente registrado na ementa, além de estar devidamente instruído com justificativo, atendendo ao preceito regimental.
apesar de nobre e louvável, a presente proposição, especialmente por conta dos sintomas e desafios que traz a fibromialgia e fundamento do presente projeto de lei, a Lei Orgânica do Município de Itapemirim dispõe em seu artigo 36, inciso 2, alínea C, que as leis que inferem na estruturação e atribuição dos órgãos de administração pública são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Desta forma, ao analisar a competência para propor a matéria, observa-se que o atendimento preferencial à pessoa se encontra amparada no rol de matérias privativas do chefe do Poder Executivo Municipal. Nesse sentido, manifestou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo na ação direta de inconstitucionalidade em verbis. E aí cita aqui a ação direta de inconstitucionalidade: somente o chefe do Poder Executivo local, na qualidade de gerenciador de serviços públicos prestados no seu território, tem legitimidade para deflagrar procedimento legislativo, predisposto a modificar as diretrizes da gestão das atividades que desenvolve no município que lidera. Do contrário, estar-se-ia permitindo a ingerência indesejada do Poder Legislativo em matéria que não é de sua alçada. Fator este que poderia comprometer o plano de gestão administrado pelo chefe da administração municipal em afronta direta ao comando normativo preconizado, ao artigo 17 da Constituição Estadual. Ademais, nos termos do artigo 63, parágrafo único, inciso 6 da Carta Estadual, infere-se que somente o chefe do Poder Executivo é dotado de autonomia para deflagrar processo legislativo direcionado à criação de normas afetadas à organização administrativa, implementação de serviços públicos e modificação de atribuições de secretarias que integram a municipalidade. Além disso, destaca-se o Poder Legislativo do município de Cachoeiro de Itapemirim, ao promulgar lei que concede atendimento preferencial aos doadores de sangue em estabelecimentos situados naquela municipalidade, invadiu esfera de competência executiva em flagrante desrespeito ao princípio da independência e harmonia entre os poderes, separação de poderes, contido no artigo 17, caput e parágrafo único da Constituição Estadual. Ação direta de inconstitucionalidade julgada, precedente e declarado o efeito ex tunc. A inconstitucionalidade formal e material da Lei 4.496/2011 do município de Cachoeiro de Itapemirim. Não obstante, se o projeto de lei apenas reafirmasse garantia já assegurada em termos gerais por lei federal, concedendo atendimento preferencial, não haveria de plano a imediata invasão de competência, o que parece não ser o caso. Em síntese, embora haja projeto de lei com matéria similar tramitando no Congresso Nacional, a ausência de legislação federal reclama a observância e aplicação do precedente indicado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que impõe ao projeto de lei em análise vício de iniciativa. Desta forma, insta a salientar que cabe às comissões se manifestarem sobre a matéria e ao plenário desta Igreja Casa de Leis a deliberação final do projeto de lei, opinando esta Procuradoria nos termos supramencionados neste parecer. Itapemirim, Espírito Santo, 11 de dezembro de 2023, Albertino Batista da Silva Júnior, Procurador-Geral. Após, o projeto seguiu para parecer da Colejur, que opinou da seguinte forma: cumprindo os trâmites legais, atendimento ao artigo 79, parágrafos do regimento interno dessa Casa de Leis, o referido projeto veio a esta comissão para emissão de parecer. Eis o breve relatório. Parecer: cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. Analisando o projeto de lei ordinário em comento, verificamos que a Procuradoria encontrou o óbice ao seu regular prosseguimento, como se observa. E aí cita a parte do óbice. Apesar de nobre e louvável, a presente proposição, especialmente por conta dos sintomas que traz a fibromialgia e fundamento do presente projeto de lei, a Lei Orgânica do Município de Itapemirim dispõe sobre o seu artigo 36, inciso 2, a linha C, que as leis que interferem na estruturação e atribuição dos órgãos de administração pública são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Vota a comissão. Assim, essa comissão entende pela inconstitucionalidade do projeto de lei em análise, opinando pela não aprovação do mesmo. Itapemirim, Espírito Santo, 11 de dezembro de 2023, vereadores José de Oliveira Lima, presidente da Colejur, vereador Erasto da Costa Rocha, vice-presidente, Lucimar Alves Soares, membro da Colejur. Eminente presidente, após os pareceres contrários, jurídico e Colejur mesmo, entra nessa casa para discussão e votação única com a urgência simples da matéria aprovada. Projeto de lei 53/2023. Projeto de lei em discussão única. Vereador Lucimar Alves Soares. Boa tarde, presidente, deputados e vereadores, público presente, internautas. Um abraço para minha amiga Rosana.
Presidente, esse projeto, conhecendo pessoas que têm sofrido muito com essa doença silenciosa, que só quem sabe a dor é quem tem essa doença. Quem às vezes vai para uma fila de banco e tem que esperar na fila, às vezes, qualquer fila que tem aí, as pessoas têm reclamado e não conseguem ficar em pé. É uma doença que você está em pé, quer sentar, você tem agonia. Então eu resolvi fazer essa lei para beneficiar um pouco desse povo. Então eu gostaria de contar com o apoio de todos, para que elas possam ter mais, pelo menos um pouquinho mais de conforto quando saem de casa. Tá bom? Muito obrigado a todos. Deus abençoe cada um. Registrado a discussão do vereador Lucimar Alves Soares, está com a oportunidade o vereador João Bichara Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, é louvável a preocupação do nobre vereador Lucimar, vereador Bibico, com as pessoas que sofrem com a fibromialgia, que, ao meu ver, é uma doença crônica que a pessoa tem que conviver com ela durante a vida. E quem tem fibromialgia relata dificuldade de ficar muito tempo numa mesma posição, o desconforto que é. A gente sabe das dificuldades. Eu tenho uma amiga que tem fibromialgia e já sentei para ouvir as histórias de quem tem. Então eu estou falando, não como quem sente, porque eu não sofro da fibromialgia, mas tem pessoas próximas a mim que têm esse problema. Também entendo, conforme relatado no parecer jurídico, e existem precedentes do Tribunal de Justiça do nosso Estado nesse sentido, inclusive do município vizinho de Cachoeira de Itapemirim, matéria semelhante a essa, na qual partiu da Câmara e verificou-se um vício de iniciativa, porque compete ao Executivo Municipal esse tipo de matéria nessas condições. Apesar do vício de iniciativa, eu entendo que o vereador Bibico está absorvendo o sofrimento dessas pessoas e está vendo uma administração que não tem sensibilidade. E o vereador Bibico, ele tem essa sensibilidade. Então, o que acontece? A gente está vivendo um município que, na verdade, na área da saúde, de forma geral, com raras exceções, vem prestando desserviço à população na área da saúde. O vereador Bibico vem recebendo reclamações de pacientes que têm fibromialgia. O projeto em si, ao pé da letra, tem um vício de iniciativa. Apesar do vício de iniciativa, isso demonstra a sensibilidade do vereador Bibico com os pacientes que sofrem com a fibromialgia. Mesmo sabendo do vício de iniciativa, mesmo sabendo do precedente do Tribunal de Justiça, em uma ação de inconstitucionalidade que derrubou projetos de lei semelhante a esse, vereador, eu vou votar com Vossa Excelência pela aprovação. E espero e acredito que a maioria vai seguir esse mesmo caminho, porque nós somos sensíveis à causa, porque se esperar sensibilidade da parte do prefeito, para esse tipo de matéria não vai ter. Porque em matérias semelhantes já demonstrou que não tem sensibilidade. Basta observar o que está acontecendo com os agentes. Quer uma falta de sensibilidade mais do que essa, a gente não vai ver. Então, voto com Vossa Excelência e espero que o prefeito não venha vetar pelo fato de ter visto de iniciativa. Porque mesmo tendo visto de iniciativa, se o prefeito quiser, vira lei e fica por isso mesmo. Mas, como a gente sabe, né, que o prefeito não tem sensibilidade, pode ser que isso venha vetado. Espero que seja sancionado e os pacientes portadores com fibromialgia tenham atendimento preferencial no município de Itapemirim. Projeto ainda em discussão. Vereador Erasto da Costa Rocha. Presidente, quero agradecer ao nosso amigo, Lucimar, né, o Bibico, que teve essa boa mente, né? Deus abriu a mente dele, porque eu acho que é uma grande necessidade e é uma coisa que já era até para existir, né, Bibico? Porque a pessoa vê as necessidades e eu acho que ninguém quer passar por esses problemas. Mas peço ao Executivo também que acolhe esse projeto, que não deixa lá arquivado, né? Que executa esse projeto, porque apesar dele ser um médico, ele tem que entender também que a pessoa bota o projeto, mas depende dele, porque se ele não executar as coisas que nós
colocamos aqui em pauta, a nossa indicação, vai ficar sem acontecer. E isso é um projeto muito bom que você colocou e eu estou junto com esse projeto seu, Bibico. Pode deixar que contar comigo, está tudo 100% da minha parte. Projeto ainda em discussão, vereador Estevão. Senhores vereadores, bom, o projeto não trata-se de uma discussão. O projeto é bom, necessário, né? A gente parabeniza o vereador Bibico por essa sensibilidade, ter essa iniciativa, porém o projeto é inconstitucional, né? Foi dado parecer aí pelo jurídico da casa, pelas comissões. Então, nós já temos que nos atentar que, obviamente, será vetado esse projeto, porque o prefeito não terá condições de sancionar um projeto sabendo que o projeto está a comparecer de inconstitucionalidade, né? Votarei, se for votar, voto até a favor, acompanhando pela iniciativa, pela né, boa vontade do vereador mas se o prefeito vier vetar, não é porque ele é insensível a nada, é porque é inconstitucional. Inconstitucional não tem como. Adianta a gente votar e o prefeito sancionar e é inconstitucional, está inconstitucional. Então, nós temos também que ser bem claro com isso. Então nós votamos aqui, vamos jogar o problema, o pepino lá para cima do prefeito. Aí o prefeito veta, então é ele que não presta. Não, tem que entender que o parecer está pela inconstitucionalidade, né? Eu, sinceramente, vou até acompanhar os nobres colegas e parabenizar a bela iniciativa do vereador Bibico, a preocupação com essas pessoas. Mas, obviamente, já sabendo que vai ser vetado o projeto, porque trata-se, pelo menos pelo que eu entendi, do parecer da própria casa e das comissões, inclusive, acompanhando, que o projeto está com vício de inconstitucionalidade. E nós não estamos aqui para aprovar, não adianta a gente querer, joga para lá, não tem como o prefeito, qualquer um de nós aqui, amanhã, possivelmente, Deus é que sabe, qualquer um vereador pode ocupar aquela cadeira de prefeito também, e aí vai ter essa responsabilidade, a responsabilidade de não fazer aquilo que seja inconstitucional. Então, parabéns, vereador Bibico, pela iniciativa, né? Eu, sinceramente, se o projeto fosse meu, até retiraria ele e colocaria como uma indicação, né, ao chefe do executivo, uma indicação para que ele mandasse a proposição para cá, que aí sim seria constitucional, mas se o senhor resolver manter o projeto, eu vou acompanhar os demais vereadores pela sua iniciativa, parabenizando a sua iniciativa. Mas já deixando bem claro, se o projeto está com vício de inconstitucionalidade, obviamente será vetado e a culpa não será do prefeito por isso. Será porque tem um vício de inconstitucionalidade no projeto. Obrigado, senhor. Projeto ainda em discussão única. Senhor presidente, nessa oportunidade gostaria de, como não vai ter o pequeno e grande expediente, cumprimentar os vereadores aqui presentes, público presente, internautas, a mesa. Vereador Estevão, essa sua fala é algo assim para ficar bem viva e fresca na mente, não só de nós vereadores, como da sociedade de Itapemirim, que está por entender como que funciona o sistema, principalmente nessa casa de leis. A gente entende que o parecer jurídico, ele é opinativo, né? E ele encontrou, sim, causas para que fosse inconstitucional, porque é uma lei que ela deveria ser vinda do executivo. Ela para mim, ela é bem diferente daquela lei que o vereador, ele cria algo que ela gira despesa, porque o vereador não pode gerar despesa. A premissa desse caso é realmente do executivo. Mas eu quero deixar os meus parabéns ao vereador Bibico, e eu quero dizer para vocês que nesse caso eu acompanho,
Eu acompanho e com vontade, eu acompanho, vereador Estevam. Por quê? Os projetos que são inconstitucional, parece que esbarram, mas aqueles que são constitucional, que foram aprovados nessa casa, inclusive 2 por esse vereador, não foi executado. Então não é pelo fato dele ser inconstitucional ou não, que muitas vezes vai esbarrar. Eu espero que esse projeto passe, e quando chega lá, se o prefeito derrubar, ele tenha a mente de que o projeto é bom e ele manda para cá, porque nós vamos votar caso ele seja derrubado inconstitucionalmente. Eu fiz um projeto da QR Code nas placas, das placas de construção, que a prefeitura deveria informar o QR Code para qualquer funcionário, para qualquer morador, ver como é que está o andamento daquela obra. Foi aprovado, não era inconstitucional. Até hoje você vai olhar as obras lá, não tem um QR Code para informar a população. Nós mudamos o projeto lá dos pescadores, quando só poderia ser o dono do barco ser do município. Nós, a Câmara aprovou aqui que poderia, desde quando o projeto atendesse o pescador, ele rendando um barco, ainda que o barco fosse de um outro local, ele atendendo às exigências, ele como redatário, ele poderia também receber. Foi aprovado, não era inconstitucional. Procurei a procuradoria, lá, não tem nada de inconstitucional, e procurei isso da prefeitura, mas nenhum deles foi adiante. Então, a gente entende que o projeto é bom. Eu entendo a preocupação do vereador Estevam, que é um projeto que parece que ele vai meio que capenga naquilo, mas eu quero que esse projeto chegue lá, porque você estudando a questão do paciente que tem fibromialgia, estava analisando aqui, é uma das piores doenças que a pessoa pode ter, e a pessoa convive com aquilo o tempo todo. E quando você diz de direito, que você vê, é prioridade de uma senhora de 60 anos numa fila, porque ela não tem condições físicas de ficar ali. Quando você vê uma mulher grávida, que ela tem prioridade, é porque as condições físicas dela, está difícil dela enfrentar uma fila. Da mesma forma, a pessoa que ela é cadeirante. Então tudo isso, a pessoa com fibromialgia, é da mesma forma, a dificuldade que ela tem, as dores que ela sente nas juntas, deveria ser sim, um direito a ser conquistado por eles, já por todas as administrações. Vereador Estevam, pode falar. Oi, vereador Cezinha, inclusive, eu acho que essa questão, né, dessas pessoas nessa situação, é até assim, não haveria nem necessidade de lei, né, porque isso é até uma questão de humanidade, né? Isso seria até uma questão de humanidade. Você vê uma pessoa nessa situação e ela tem, às vezes, que depender de uma lei para que ela tenha esse direito. Mas é claro que a gente sabe que a gente vive num país, né, que se não tiver realmente, né, as leis para beneficiar, muitas pessoas, infelizmente, elas não respeitam, né, não respeitam os idosos, não respeitam as pessoas com as deficiências. Então, não, é como eu falei aqui, o projeto é maravilhoso, excelente, tanto que vai manter o projeto, vou votar, vou acompanhar, lógico, porque mesmo se for inconstitucional, como o parecer jurídico da casa colocou e tudo, mas que pelo menos o prefeito já pegue isso, né, como uma iniciativa, né, e que possa mandar realmente para cá essa lei, entendeu, vereador Vivido? Então é isso aí, nós vamos acompanhar sim. Não, Estevão, ficou bem claro do seu posicionamento favorável, né, sua preocupação em cima disso, mas é bom, porque eu vou falar uma coisa para vocês, é possível, pessoal, de vir projetos para cá com inconstitucionalidade vindo do próprio executivo. E não duvide que vai chegar aqui e essa Câmara aqui, por questões políticas, ela não vai poder ser contrária. Então, não é o fato disso, né, da inconstitucionalidade ou não. O projeto é bom, vou aprovar e espero que... Eu não sei se quem pode esbarrar pela inconstitucionalidade, vereador Renildo, se é a procuradoria, se é o próprio prefeito, se ela tem legalidade ou não, e se tiver que barrar automaticamente, que ele mande o projeto e
com as iniciativas que tem a iniciativa que o vereador Lucimar Alves teve. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei ainda em discussão única, vereador Renildo Peçanha. Boa tarde a todos mais uma vez. Eu quero dar os parabéns a Bibico pelo projeto, mas vou repetir as falas aqui do vereador Estevo. A preocupação pelo que o jurídico da casa nos passou. Eu vou citar, Bibico, para depois a gente não estar culpando nenhuma pessoa, nem outra, por vetar ou for contrário ao projeto do vereador. Eu vou ser favorável, vou seguir a sua indicação, né? Mas a gente tem essa preocupação. Eu quero dizer que, primeiro, eu queria agradecer ao doutor Robertino, porque eu fiz a indicação, vereador César, o presidente Paulinho, não sei se a mesa ficou ciente, eu fiz uma indicação na casa, protocolei, onde falava um projeto de lei, onde dava o direito da gestante opinar pelo nascimento do seu filho, não ter a obrigatoriedade de esperar o parto normal, ela ter o direito de escolher se fosse cesariana ou normal após a 39ª semana. E quando eu dei entrada com esse projeto na casa, o doutor Robertino, sabiamente, me chamou na sua sala e falou: Renildo, tem alguns artigos na lei que esse projeto seu torna-se inconstitucional. Então, eu gostaria de passar essa informação para o senhor. E, com essa informação do doutor Robertino, eu achei por melhor retirar o projeto, onde a gente vai estar estudando para o próximo ano, alguma forma, alguma maneira da gente colocar essa indicação outra vez, esse projeto de lei outra vez aqui na Câmara, né, para que a gente possa dar esse direito às gestantes de opinar pelo seu parto. E vou falar também em relação a alguns projetos constitucionais que foram aprovados aqui nessa Câmara, né, projetos muito importantes, que por nenhum prefeito, na verdade, cumpriu. Na verdade, são poucos que eu acho que cumpre aquilo que é aprovado. Eu vou citar um projeto constitucional que foi aprovado unanimemente aqui nessa Câmara, pelo vereador Renildo, que foi o laudo definitivo. Eu não sei se todos lembram, que foi um projeto importantíssimo, são os pacientes acamados, para que eles não possam ter a obrigatoriedade de estar indo nas unidades de saúde, ou dependendo dos agentes de saúde, para que pudesse pegar as receitas, as consultas, e ter que ir até as unidades de saúde, muitas vezes distante, para que pudesse levar até a farmácia para pegar a fralda ou para pegar a sua medicação. Então, foi aprovado aqui e até hoje virou lei, e até hoje, né, não foi no período só desse prefeito, né, doutor Antônio, mas de outros prefeitos que passaram, e até hoje ninguém cumpriu. Então, a gente também tem essa preocupação, né? É um projeto importante dessa magnitude, Bibico, mesmo depois de aprovado, né, não ser cumprido a lei
de acordo com a aprovação aqui da Câmara, de acordo com a lei do município. Então, eu quero dizer que eu vou seguir o projeto, mesmo sabendo, né, do parecer jurídico da casa. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão única, aproveitando para registrar, né, a presença do vereador Alcione, e vou dar a oportunidade novamente para discutir o projeto do autor do projeto de lei, mas o projeto ainda continua em discussão, que acho que alguns vereadores, assim como eu, ainda quer discutir o projeto. Vereador Lucimar, com a oportunidade. Mais uma vez, boa tarde. Presidente, esse projeto, eu agi com o coração. Se eu fosse agir pela razão, eu tiraria o projeto, mas eu continuo com o projeto, pedindo ao prefeito, que também é um homem de bom coração, porque se não fosse feito esse projeto aqui, talvez isso não chegaria na prefeitura lá, no executivo nunca. Não talvez pelo prefeito, mas por pessoas que acompanham ele, eu tenho certeza que não ia se importar, porque essa doença, só quem sabe o que passa são elas. E elas não ficam na rua espalhando que estou com isso ou com aquilo. Então, eu tenho certeza que não chegaria. Eu, por ter amigos, como o João também tem amigos que têm essa doença, nós se preocupamos. Então, a gente agiu com o coração. Então, prefeito, se for inconstitucional, como está dizendo que é inconstitucional, eu agi com o meu coração, para ajudar. Então, eu peço ao senhor, haja com o coração também. Se o senhor vetar, mande o seu projeto para cá, vamos ajudar. O povo que tem essa doença está sofrendo demais. Mais uma vez eu repito para o senhor, eu agi com o coração, haja com o coração também. Eu sei que sou um homem bom, sou um médico, você sabe que essa doença, o que eles sofrem. Então, se vetar o meu projeto, manda o seu para cá para a gente aprovar. Tá bom? Muito obrigado. Boa tarde. Projeto de lei ainda em discussão única. Senhores vereadores, encerrando aqui a discussão do projeto de lei. Já tivemos outros projetos de lei aqui com pareceres jurídicos opinativos de forma contrária. Assim como o vereador Renildo, eu tenho 2 projetos arquivados na casa, com parecer negado do meu próprio procurador-geral. Resolvi deixar o projeto arquivado e entrar num segundo momento, até que arruma uma fundamentação para isso. O parecer do projeto de lei do jurídico, ele é opinativo. Nós temos outros municípios, assim como o município da Serra, que teve o mesmo processo legislativo de um projeto de lei dessa natureza, em que os pareceres foram contrários, mas que o prefeito da Serra sancionou o projeto de lei. O fato dele sancionar ou vetar o projeto de lei, se não vai lhe trazer nenhum problema administrativo, ele pode sim sancionar, né, e executar o projeto de lei. Eu fico aqui com a sensibilidade dos vereadores, que mesmo sabendo dos pareceres jurídicos, mas vão votar favorável ao projeto de lei. Eu tenho certeza absoluta, se o projeto chegar no Executivo Municipal, vereador Lucimar Bibico, se ele tiver que vetar, eu peço encarecidamente que ele mande um outro projeto para cá, para que não precise o vereador estar derrubando o veto do prefeito, ele já encaminha junto um projeto de lei de sua autoria, mas fosse qualquer um de nós, prefeito municipal, nesse momento, sancionaria o projeto de lei, faria uma boa justificativa e colocava em execução o projeto de lei, porque sabemos da importância, da necessidade do projeto de lei. E aproveito para te parabenizar, vereador Bibico, pela sua acessibilidade, de estar sempre perto do povo, olhando a necessidade, sempre trazendo projeto para essa casa de lei, para aqueles que mais precisam. A Casa de Leis, a política pública é justamente para isso. São políticas públicas para os mais necessitados, para o que mais precisam. E tem a casa toda, pelo que eu percebi, que tem percebido a sua acessibilidade nos seus projetos de lei. Então, uma orientação que eu deixo aqui, uma sugestão que eu deixo ao prefeito municipal, chegando lá, se o projeto for aprovado para essa casa, sancione o projeto de lei. Sancione o projeto de lei usando a sensibilidade que tem também o prefeito municipal e usando aí, né, da simplicidade e do coração bondoso do vereador Lucimar, conhecido como Bibico. Então, o projeto de lei encerrado aqui a discussão, projeto de lei em discussão única. Vereadores que aprovam permaneçam sentados. Projeto de lei aprovado.
Projeto de Lei Ordinária número 53/2023, de autoria do nobre Edil Lucimar Alves Soares, reconhece o direito de atendimento preferencial à pessoa com fibromialgia no município de Itapemirim, cria sua identificação e dá outras providências. Aprovado por unanimidade do plenário, em discussão e votação única. O mesmo segue agora para a redação final e encaminhamento executivo para sanção. Por fim, a ordem 7, nós temos o projeto de lei ordinário número 54/2023, de autoria do nobre Edil José de Oliveira Lima, que institui no calendário oficial do município de Itapemirim a Feira Mulheres do Campo. O projeto deu a sua publicidade na sessão ordinária de 6 de dezembro de 2023 e a qual seguiu após para pareceres emitidos em 11 de dezembro. Parecer jurídico, traz o projeto de lei ordinária 54/2023, de autoria do vereador José de Oliveira Lima, que institui no calendário oficial do município de Itapemirim a Feira Mulheres do Campo, computando-se ainda nos autos justificativo da proposição. Com a publicidade e apreciação na 43ª sessão ordinária, o projeto foi encaminhado para a presente manifestação jurídica. Verifique se o projeto não apresenta vícios de competência na iniciativa, possui redação objetiva e em conformidade com a técnica aplicável. Eis o breve relatório. Observa-se que o projeto de lei foi devidamente subscrito pelo nobre vereador José de Oliveira Lima e traz assunto suscitamente registrado na ementa, além de estar devidamente instruído com justificativa, atendendo ao preceito regimental. Importante destacar que o presente projeto de lei não cria, aumenta ou aperfeiçoa qualquer despesa. Quanto ao fórum necessário para a aprovação da matéria, em vista ao que aduz o artigo 200 do Regimento Interno, por inexistir previsão expressa em sentido contrário, será adotado, no caso em comento, a maioria simples com número mínimo de votos para apreciação e aprovação da matéria. Desta forma, gizado nessas considerações, dada a simplicidade do tema e maturidade do processo para avançar, com a competente apreciação das comissões devidas, opino pelo prosseguimento do feito, para a apreciação dos nobres edis dessa Casa de Leis. Da Primeira Espírito Santo, 11 de dezembro de 2023, Robertino Batista Silva Júnior, Procurador-Geral. Após o projeto seguiu para parecer da Colejur, que opinou também pela regularidade da matéria, opinando quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico, solicitando, na verdade, aquiesçando o parecer jurídico pela aprovação. Itapemirim, Espírito Santo, 11 de dezembro de 2023, vereador José de Oliveira Lima, presidente da Colejur, Erasto da Costa Rocha, vice-presidente, Lucimar Alves Soares, membro. Mesmo agora seguiu para esta casa, para discussão e votação única após aprovada a urgência simples da matéria, projeto de lei 54/2023. Projeto de lei de autoria do vereador José de Oliveira Lima está em discussão única. Vereador José de Oliveira Lima. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, mesa diretora, boa tarde, funcionários, boa tarde, vereadores, público presente, internauta. Esse projeto não vai resolver o problema das mulheres do campo, não, que estão abandonadas pelo setor público, mas vai minimizar um pouco a questão da feirinha das mulheres do campo. Isso ajuda porque cria esse calendário, sem criar despesa, e é um reconhecimento para as mulheres do campo, se bem que tem que reconhecer todas as mulheres, né? Então, eu conto com o apoio dos pares para que esse projeto seja aprovado e que essas mulheres precisam ser valorizadas. Meu muito obrigado. Projeto ainda em discussão única, vereador João Bichara Neto. Gostaria, se eu tiver errado, pode me corrigir, vereador Zé Lima, mas parece que recentemente teve essa feira ali na comunidade de Santa Amaro, Mulheres do Campo. O protagonismo, a iniciativa e a organização ficou a cargo da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Santa Amaro, a qual eu parabenizo toda a diretoria, presidente Érica, o vice-presidente Elise e todos os demais membros da diretoria da Associação de Desenvolvimento Comunitário. E o projeto de lei de autoria do vereador Zé Lima é uma forma de incluir no calendário oficial de eventos do município essa feira Mulheres do Campo, para que, quando chegar no próximo ano e for fazer essa feira, ter uma lei municipal que respalda o município, dá o suporte e o apoio ao evento. Que nós sabemos que, mesmo tendo as leis, há uma dificuldade muito grande de conseguir o suporte mínimo para esses eventos instituídos no calendário oficial. Mas a iniciativa é boa e
Espero que essa feira Mulheres do Campo seja sucesso nas próximas edições dos próximos anos. Projeto ainda em discussão única. Agradecer o vereador Zé Lima pela sua sensibilidade de reconhecer o trabalho brilhante das mulheres do campo. Recentemente, o vereador João realmente teve uma feira relacionada ao trabalho dessas mulheres. Parabenizar aqui na Érica, o Elias e todos da Associação de Moradores ali de Santa Amaro, e falar também da importância do trabalho da mulher do campo. Ressaltar aqui, né, a garra e a determinação. Temos acompanhado, toda essa casa tem acompanhado através das redes sociais e visitando ali a Associação das Mulheres do Campo Santa Amaro. Temos percebido, né, a determinação daquelas mulheres que têm feito diferença no município de Itapemirim. Agradecer o Zé Lima pela iniciativa e agradecer a todas as mulheres do campo que têm se empenhado e marcado aí, né, deixando a sua marca no município de Itapemirim. Projeto encerrado, a discussão do projeto. Entramos então com a apreciação do projeto. Vereadores que aprovam o projeto do vereador José Lima, permaneçam sentados. Projeto aprovado. Projeto de lei número 54/2023, que institui no calendário oficial do município de Itapemirim a Feira Mulheres do Campo, de autoria do nobre edil José de Oliveira Lima, está aprovado por unanimidade em discussão e votação única. O mesmo agora segue para a redação final e encaminhamento ao Executivo Municipal. Eminente presidente, para encerrarmos, temos aqui para já adiantarmos em relação a atas a serem aprovadas, aproveitando a ordem do dia, a ata da 35ª sessão ordinária de 11 de outubro de 2023, ata da 37ª ordinária de 25 de outubro de 2023, ata da 7ª sessão extraordinária de 1º de novembro de 2023, e aí que não está na sequência, ata da 5ª sessão extraordinária de 14 de julho de 2023, ata da 6ª sessão ordinária de 11 de setembro, extraordinária, perdão, de 11 de setembro de 2023, ata da 26ª sessão ordinária de 9 de agosto de 2023, ata da 27ª sessão ordinária, 16 de agosto de 2023, ata da 29ª de 30 de agosto de 2023, ata da 32ª segunda sessão ordinária, de 20 de setembro de 2023, ata da 33ª sessão ordinária de 27 de setembro de 2023, ata da 34ª sessão ordinária de 4 de outubro de 2023, ata da 36ª sessão ordinária de 18 de outubro de 2023, ata da 38ª sessão ordinária de 1º de novembro de 2023, ao qual já foi lido e assinado pelos nobres edis, segue para apreciação deste plenário. Então, as atas são disponibilizadas de forma digital em cada gabinete do vereador, já lido e assinado por todos os vereadores. Então, a ata passa para apreciação de plenário, os vereadores que aprovam as atas permaneçam sentados. As atas estão aprovadas. Eminente presidente, se encerra o material da ordem do dia. Quero agradecer a presença de todos. Essa sessão extraordinária termina com a aprovação das atas. Quero agradecer a presença de todos que nos assistem, tanto presencial como pela internet. Agradecer a presença do amigo José Natal. Ali atrás, é uma honra, é um prazer ter o senhor conosco. Não tendo mais nada a ser tratado nessa tarde, encerramos agora essa sessão extraordinária e retornaremos às 18 horas com a sessão ordinária nessa Casa de Leis. Tendo mais nada para tratar, em nome de Deus, encerramos esta sessão.